Oi, gente, boa tarde. Hoje, na nossa revisão para a segunda prova de vocês, eu separei duas questões. Parecem poucas, mas são questões que abrangem grande parte dos conteúdos. Então, a gente vai resolver, a gente vai fazendo uma revisão. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, não tem problema, tudo bem? Sim. Ok? Isso. A primeira questão, essas questões elas são focadas mais na parte de divisão da herança, que às vezes é uma parte que a gente passa muito rápido, então a gente vai estar dando um pouquinho mais de atenção para isso. A primeira questão João falece no estado civil de divorciado, já realizada a partilha de bens do divórcio, deixando dois filhos, Theo e Cláudia. Theo é pré-morto ao pai e deixou dois filhos. Cláudia é casada com Pedro no regime da comunhão parcial de bens e tem o filho João Neto. O patrimônio de João é composto por uma casa no valor de R$ 200 mil, um apartamento beira-mar no valor de R$ 150 mil e um carro no valor de R$ 50 mil. Explique como deve ser realizada a partilha de bens. Então, aqui nesse caso, como a gente está falando dos descendentes, e a gente não mencionou em nenhum momento a existência de um testamento, a gente consegue entender que a gente vai ter que realizar a partilha conforme os termos da lei. Então, a gente vai estar fazendo a partilha dos herdeiros necessários, os herdeiros legítimos. Primeiro de tudo, quando a gente vai fazer a divisão da partilha, a gente precisa observar o comando da questão. Por quê? Algumas questões elas vão falar sobre a porcentagem, a parte, o quinhão de cada um. Outras falam do valor, outras podem falar, às vezes, de quais bens vão ser atribuídos a quais pessoas. Nesse caso, ele pediu para explicar como deve ser realizada a partilha dos bens. Ele não especificou se ele quer saber a fração de cada um ou o valor de cada um. Então, na dúvida, a gente faz os dois. Primeiro de tudo, a gente vai precisar saber qual é a totalidade de bens de João, ou seja, qual que é o patrimônio dele. Como que a gente vai saber? Aqui embaixo está falando que o patrimônio dele é composto por uma casa no valor de R$ 200 mil. Então, primeiro de tudo, é a casa. Um apartamento à beira-mar no valor de R$ 150 mil. Mais o apartamento. Mais um carro no valor de R$ 50 mil. Então, a gente vai somar esses três valores só para a gente ter o valor total do patrimônio do João. 200, 150. Então, todo o patrimônio é de R$ 400 mil. Então, vamos deixar anotado aqui no cantinho. R$ 400 mil. Outra coisa que é muito importante a gente perceber. Aqui ele está falando do estado civil de João. Ele está falando que João faleceu no estado civil de divorciado e já foi realizada a partilha de bens no divórcio. O que isso quer dizer para a gente? Primeiro de tudo, quer dizer que não tem meação. Por quê? A meação só existe quando a pessoa, primeiro de tudo, é casada e o cônjuge já era proprietário em conjunto com esse falecido daquele bem específico. Então, como o João já é divorciado e já foi realizada a partilha, a gente consegue chegar à conclusão de que não tem meação. Se não tem meação,
esse valor de R$ 400 mil, todos esses bens, a gente consegue entender que pertencem exclusivamente ao João. Então, a gente não vai ter que fazer metade daquilo. Por que ele fala já realizada a partilha de bens no divórcio? Porque se a partilha de bens ainda não foi realizada, ainda se entende que aqueles bens que eram patrimônio comum do casal continuam sendo dos dois. Mas, para facilitar a nossa vida, ele fala que já foi realizada a partilha de bens no divórcio. Então, já foi realizada a partilha e não tem meação. Então, por conta disso, esse total do patrimônio do João é somente dele. Então, é essa fração disponível que a gente tem para estar fazendo a partilha. Aí, aqui, ele começa a listar os herdeiros. Ele fala que ele tem 2 filhos. Theo, vou colocar de outra cor. Theo e Cláudia. O que a gente vai montar. A gente tem o João, que é o de cujos. E a gente tem 2 filhos, o Theo e a Cláudia. Mas o Theo, eles dão a informação de que ele é pré-morto. Então, é uma coisa que a gente vai precisar levar em consideração no momento da partilha. A gente vai terminar primeiro de montar toda a estrutura familiar dele e depois a gente vai ver quem a gente vai considerar para fins de partilha e quem a gente não vai considerar. Então, os descendentes são o Theo e a Cláudia. O Theo, apesar de ser pré-morto, ele deixou 2 filhos. Ele não menciona o nome dos filhos, então a gente vai chamar de filho 1 e filho 2. Filho 2. Não fala nada de cônjuge, então a gente vai levar em consideração somente os filhos. A Cláudia, por outro lado, eles já dão a informação de que ela é casada com o Pedro. E que ela também tem um filho, que é o João Neto. Então, se a gente for perceber aqui, a gente tem somente descendentes. O João, aqui vamos deixar o João em vermelho, que tinha 2 filhos, e esses filhos deram netos a ele, ou seja, esses descendentes também têm descendentes. Vamos agora classificar quem acabou falecendo. O João é o nosso de cujos, então ele é o autor da partilha, então a gente obviamente vai considerar que ele faleceu porque é o comando da questão acima de tudo. Outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é no Theo. O Theo é o herdeiro pré-morto. Só relembrando, o que é um herdeiro pré-morto? É o herdeiro que faleceu antes do autor da herança. Mas o Theo, antes de falecer, ele deixou 2 filhos, que são netos de João, ou seja, também são seus descendentes. A sucessão na linha dos descendentes, ela vai até o infinito. Então, é o filho do filho do filho do filho. A sucessão dos descendentes, ela vai até onde tiver. Se aquela pessoa que faleceu tiver descendentes, esse descendente vai ser chamado para participar da partilha. Independente se ele for filho, neto, bisneto, se ele for descendente, ele automaticamente vai ser convocado para participar da partilha daquela divisão da herança. Mas os filhos do Theo, eles são de uma categoria que a gente chama de herdeiros por representação.
Os filhos do Theo têm o direito de representação. O que é isso? Quando o descendente de um herdeiro já falecido, quando um herdeiro já falecido possui descendentes, esses descendentes são chamados a substituir esse herdeiro falecido na divisão da herança na proporção que ele receberia. Então, aqui a gente vai. Vamos colocar de verde também. Os filhos do Theo são herdeiros por representação. Então, eles são chamados a receber a herança. Então, nesse caso, a gente vai considerar que eles vão receber a herança, porque não fala nada referente à renúncia. Mas, outra coisa que a gente tem que lembrar é que as classes mais próximas excluem as mais distantes. Ou seja, a próxima classe só vai receber quando a classe anterior não quiser ou não for possível ela receber. Como assim quando não for possível ela receber? A gente tem 2 requisitos para a pessoa poder receber a herança. Ela ter a qualidade de herdeiro, então ela precisa, no caso da sucessão legítima, estar na ordem de vocação hereditária, e o segundo requisito é ela estar viva. Então não basta apenas a pessoa estar viva se ela é completamente alheia àquela sucessão, assim como não basta a pessoa somente ter qualidade de herdeiro, porque se ela não estiver viva, ela não vai conseguir receber aquele quinhão, aquela parte da herança. Os filhos do Theo, eles são descendentes e estão vivos. Então, eles são chamados a substituir o seu pai pré-morto. No lado da Cláudia já é um pouco diferente. Por quê? Ela também tem um descendente, mas ela tem qualidade de descendente e ela está viva. Logo, ela vai ser chamada a receber. E como aqui a gente não está falando de nenhuma hipótese de renúncia, a Cláudia efetivamente vai receber aquela parte da herança. Considerando que as classes mais próximas excluem as mais distantes, nesse caso, o João Neto, apesar de descendente, não vai receber a herança. Por quê? Porque a Cláudia está aqui para receber. Ele só receberia se a classe acima dele não pudesse receber, que é a mesma coisa que acontece com os filhos do Theo. E o Pedro? Pedro não vai receber, porque apesar dele estar vivo, ele não tem condição de herdeiro. Então, o cônjuge do descendente, ele não integra a ordem de vocação hereditária. É claro, dependendo do regime de bens, pode ser que aquela parte atribuída ao cônjuge herdeiro seja atribuída também a outro cônjuge. Mas, para fins de partilha, se não está explícito, se não era uma informação relevante, a gente não vai levar em consideração. Então, aqui, como só fala que. Ah, não, aqui fala regime de bens. Regime de comunhão parcial de bens. Regime de comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens, ela só prevê a comunicação do bem quando ele é adquirido onerosamente no decurso do casamento. Ou seja, se um bem é adquirido antes do casamento, ele não vai se comunicar ao outro cônjuge. Se ele foi adquirido na constância do casamento, mas de modo gratuito, ou seja, eles não pagaram para receber aquilo, ele vai continuar sendo somente do cônjuge que recebeu. Mas se o bem foi adquirido onerosamente, ou seja, aquele casal pagou para receber aquilo durante o casamento, aí sim ele vai ser comunicado ao outro cônjuge e os dois vão ser proprietários ao mesmo tempo da mesma coisa. Então, só para a gente recapitular. O patrimônio total do João é de R$400 mil. Não tem meação, porque, primeiro de tudo, ele não é casado. E mesmo que ele seja divorciado, já foi realizada a partilha de bens no momento do divórcio. Quem são os herdeiros que vão receber?
Vamos separar. Quem são os herdeiros filhos? Primeiro de tudo. Theo e Cláudia. Quem são os herdeiros netos? Filho 1 e filho 2 de Theo. Pedro não recebe. Porque o bem não vai se comunicar devido ao regime de bens que foi escolhido por eles. Então, agora a gente vai começar efetivamente o momento da divisão da herança. A gente precisa fazer todas essas considerações antes para que a gente saiba o que a gente vai dividir e para quem a gente vai dividir. O João, a gente vai considerar que ele tem um inteiro. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a conta já direto com os valores. Eu acho que a gente pode colocar aqui também. Mas por fração dá igualmente certo. Para a gente saber a parte a parte responsável pelos herdeiros filhos, são o Theo e a Cláudia. A gente vai dividir essa parte disponível igualmente entre eles. Então, o Theo vai ter meio, ele teria meio, na verdade, que corresponde a 200 mil. E a Cláudia, a mesma coisa. Mas por que a gente precisa considerar o Theo para fins de conta, por exemplo? Porque a gente precisa saber quanto que os filhos dele vão receber. Os filhos dele somente vão poder receber a proporção que ele receberia. Então, a gente precisa considerar ele nesse momento da divisão para a gente saber até quanto os filhos dele podem receber. Quando a Cláudia, a gente já acabou aqui, porque ela recebe metade, então ela recebe 200 mil reais. Só lembrando a máxima da divisão da herança. A gente divide a parte disponível igualmente entre os herdeiros de mesma classificação. Então, a gente sempre vai pegar a parte disponível, dividir pelo total de herdeiros da mesma classe, e nisso a gente vai ter a fração ou a parte de cada um. Se tiverem herdeiros pré-mortos, herdeiros por representação, aí a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar a parte disponível daquele herdeiro pré-morto e dividir igualmente entre aqueles herdeiros da mesma linha. Isso na descendência até o infinito. Se for na ascendência não existe representação. A representação a gente tem somente na linha dos descendentes. Quando são os ascendentes já é um pouco diferente, porque a gente não tem a previsão desse instituto para os ascendentes. Então, continuando, o João Neto não vai receber porque a mãe dele tem qualidade de herdeira e está viva para receber. Então, como as classes mais próximas excluem as mais remotas, a gente tem a exclusão do João Neto dessa partilha. No caso dos filhos do Theo, eles vão receber porque o pai deles, apesar de ter qualidade de herdeiro, não estava vivo para receber aquela herança. Então, eles são chamados para receber aquela herança na proporção que ele receberia. Então, a gente vai aplicar a mesma situação. A gente vai pegar a parte disponível daquele herdeiro e dividir igualmente entre os herdeiros da mesma classe. A parte disponível do Theo é metade, ou seja, 200 mil. A gente vai dividir igualmente entre os dois filhos. Então, a gente tem meio dividido por 2.
que dá 1/4. E, considerando o valor, a gente tem 100 mil reais. Então, no final, a gente tem Cláudia, que vai receber 200 mil reais, sendo a cota dela de metade do total da herança. Filho 1 do Theo, recebendo 100 mil reais, que corresponde a 1/4 da herança. E filho 2, recebendo a mesma coisa. Se alguma vez for realizada a conta e ver que tem diferença entre a porcentagem de pessoas da mesma categoria, provavelmente tem alguma coisa errada, porque a gente divide igualmente entre todas as pessoas daquela categoria. Então, se um filho de Theo recebesse uma porcentagem e o outro recebesse outra, muito provavelmente teria alguma coisa errada. Como que a gente sabe se a conta está certa? A gente soma os valores que tem que dar o total da parte disponível. Então, aqui a gente tem 200 mil, 100 mil e 100 mil. Isso aqui dá 400 mil reais, que é justamente o valor do patrimônio do João. Nessa questão, a gente reviu alguns conteúdos sobre, que depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha com calma de novo. Sucessão legítima. Direito de representação. E um pouquinho também de regime de bens. Apesar de a gente não estar falando do direito de família, mas do direito sucessório, saber quando um bem se comunica, quando ele não se comunica, é extremamente importante. Por quê? Principalmente quando tiverem questões que abordem sobre. Principalmente quando tiverem questões que abordem sobre patrimônio conjunto ou patrimônio que é só de um dos cônjuges. A gente precisa saber, primeiro de tudo, quando a gente faz a divisão da meação, quando a gente vai considerar o patrimônio como do casal, ou quando a gente vai considerar o patrimônio como somente de um dos cônjuges. Então, precisa dar uma revisada também em regime de bens. A gente também viu aqui um pouquinho de meação. A segunda questão, a gente vai acabar abordando bastante coisa. Por quê? Ela é uma questão um pouco mais complexa, mas ela é uma questão um pouco mais completa também. Então, a gente vai acabar revisando vários assuntos numa só. E ela tem vários comandos também. Vamos lá. Pedro e Felicidade são casados pelo regime da comunhão parcial de bens e têm 3 filhos e 2 netos. O casal possui um patrimônio comum avaliado em 400 mil reais. Pedro falece em 2 de fevereiro de 2020 e deixa um testamento beneficiando sua mãe com um apartamento no valor de 50 mil reais. Em suas disposições testamentárias, apontou a forma como gostaria que fosse seu sepultamento, somando as despesas de 10 mil reais. Deixou dívidas no valor de 40 mil reais. Então, antes a gente partir para os comandos da questão propriamente dito, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na de baixo. Como tem bastante gente, bastante conteúdo, a gente vai primeiro separar os papéis de cada pessoa para que a gente não fique perdido. Então, primeiro de tudo, qual que é a primeira informação que ele dá para a gente? Pedro
e Felicidade são casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Pedro e a Felicidade, casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Por que é relevante a gente saber o regime? Porque nessa questão ele já está separando em patrimônio, ele acaba não separando, mas ele menciona patrimônio comum. A gente poderia ter também o patrimônio que é exclusivo do Pedro, por exemplo, ou exclusivo da Felicidade. São casados pela comunhão parcial. Então, o primeiro conteúdo que a gente vai ter que rever é o regime de bens. Coisinha diferente aqui. Tem 3 filhos e 2 netos. Eles não mencionam o nome dos filhos. Eles não mencionam quais desses filhos têm filhos, quais desses filhos são pais desses netos, assim como eles não mencionam que nenhum desses filhos é pré-amor. Então, se eles não deixam explícito, a gente considera que todos os filhos estão vivos. Mas só para fim de esquematização, a gente vai colocar aqui neto 1 e neto 2. O casal possui um patrimônio comum avaliado em R$400 mil. O que é o patrimônio comum? Patrimônio comum é quando ambos os cônjuges são proprietários da mesma coisa ao mesmo tempo. Ou seja, a Felicidade, no caso, ela já era proprietária de parte disso aqui antes do Pedro falecer. Ela não se tornou proprietária com o falecimento do Pedro. Ela já era proprietária, ela já era dona. Como eles são casados pela comunhão parcial de bens, e o comando da questão fala que eles têm um patrimônio comum de R$400 mil, o que a gente entende? Que o patrimônio era dos dois, mesmo antes do Pedro falecer. Se o patrimônio era dos dois, a gente entende que tem a existência da meação, que é justamente isso, quando os dois cônjuges são proprietários da mesma coisa ao mesmo tempo, mesmo antes do falecimento. A meação, ela é metade do patrimônio comum, porque são duas pessoas que igualmente vão ter aquela totalidade, então a gente entende que a meação é só você dividir por 2. Então, o valor da meação é R$200 mil. Por quê? A meação é metade do patrimônio comum. Então, além de regime de bens, a gente já deu uma vista aqui também sobre meação. Pedro falece em 2 de fevereiro de 2020. Como não está falando a data do falecimento de nenhum outro herdeiro, a gente subentende que eles estão todos vivos. E deixa um testamento beneficiando sua mãe com um apartamento no valor de R$50 mil. Então, aqui, acima do Pedro, a gente vai ter recebendo por testamento a mãe dele. Por que por testamento? A ordem de vocação hereditária, ela define que a próxima classe só vai receber quando ninguém da anterior estiver apto a receber aquela herança. Ela também define a ordem, obviamente a ordem que isso vai ser feita. Ela define que primeiro de tudo são os descendentes, depois os ascendentes e, em concorrência, os cônjuges ou companheiros, porque eles são equiparados para fins de partilha. Pedro tem descendentes. Ele não só tem filhos, como ele também tem netos. Então,
Se isso aqui se tratasse de uma sucessão legítima, a mãe de Pedro nunca receberia qualquer parte que fosse daquela herança. Por quê? Porque a gente tem pessoas aptas a receber aqui, que são os descendentes. E como a questão não diz que ninguém resolveu renunciar à herança, por exemplo, a gente vai considerar que todas essas pessoas que estão constando aí querem receber herança. Obviamente, todas as pessoas legitimadas para receber essa herança. Então, só lembrando, o testamento, que já é outro conteúdo que a gente vai rever aqui agora, quando o que é o testamento? O testamento ele é um ato de última vontade do decujus, ou seja, do autor da herança, em que ele vai dispor da parte disponível dos seus bens da maneira que ele quiser. Se a pessoa não faz um testamento, a gente subentende que ela gostaria que a partilha fosse realizada nas formas da lei. Então, seguindo essas regrinhas de partilhar igualmente entre as pessoas da mesma classe, uma classe exclui a outra. Se a pessoa não tem um testamento, o legislador se preocupou com isso. Até porque testamento no Brasil, como a gente já falou, não é algo habitual, não é algo comum de se ver. Então, se a pessoa não tem o testamento, a gente subentende que ele gostaria que seguisse as normas legais. Se a pessoa tem o testamento, a gente tem que obedecer aquela sua última vontade. Mas, testamento não é bagunça. Então, se a pessoa tem herdeiros necessários, ou seja, descendentes, ascendentes e cônjuges, ela não pode dispor de 100% dos seus bens. Ela não pode dispor da totalidade dos seus bens em testamento. Por quê? O ordenamento jurídico brasileiro, o Código Civil, ele determina que seja ressalvada a legítima. O que é a legítima? A legítima é metade do patrimônio total daquele falecido. O Código Civil, ele determina que os herdeiros necessários são titulares da legítima. Ou seja, eles obrigatoriamente vão ser titulares de 50% da herança do falecido. E os outros 50%? Se ele quiser, ele pode dispor em testamento do jeito que achar mais conveniente. Mas, tendo herdeiros necessários, a gente tem que respeitar a existência da legítima, que é essa metade do patrimônio total, que é como se o legislador dissesse: você pode dispor dos seus bens quanto você quiser, mas esse 50% precisa ficar guardado para os seus herdeiros legítimos. Os seus herdeiros necessários, perdão. Se não tem herdeiros necessários, aí a pessoa pode fazer o que ela bem entender, da forma que ela bem entender no testamento. Ela pode dispor de 100% dos seus bens. Mas, tendo herdeiros necessários, ela somente pode dispor de 50%, porque a gente tem salvaguardado a legítima, que é 50% dos bens totais. Então, aqui, o Pedro só vai poder dispor de 50% dos bens dele para a mãe. Porque os outros 50% pertencem aos filhos ou qualquer outros descendentes. Aqui. Deixa um testamento beneficiando sua mãe com um apartamento no valor de 50 mil reais. Em suas disposições testamentárias, apontou a forma como gostaria que fosse seu sepultamento, somando as despesas de 10 mil reais e deixou dívidas no valor de 40 mil reais. Aqui. Todas as pessoas chamadas a aceitar a herança, elas podem aceitar até a proporção dos seus quinhões. Mas a herança, ela não é somente os bens
positivos daquele de cujos. Ela não é somente as casas, ela não é somente os carros, ela também pode integrar as dívidas se o de cujos tiver. Claro, se ele não tiver, aí são somente os seus bens. Mas caso ele tenha, as dívidas também vão entrar nessa conta. Por quê? Quando uma pessoa recebe uma herança, ela não tem culpa se o de cujos se afundou em dívidas, por exemplo. Mas, no momento da partilha, para que os credores do de cujos não fiquem sem receber, porque ele faleceu, então ele já não vai ter mais como pagar, é autorizado, melhor, é previsto na lei, que é descontado da herança o valor da dívida. Ou seja, somente o patrimônio do de cujos vai responder pelas dívidas dele. E as dívidas dele somente vão ser respondidas na proporção do seu patrimônio. Então, se ele tiver uma dívida que é maior que o patrimônio dele, o credor vai receber o pagamento somente até o valor total daquela herança. Não se pode cobrar dos seus descendentes, dos seus herdeiros. Então, as dívidas do de cujos, elas vão ser respondidas pelos patrimônio do de cujos. Depois disso, vai ser realizada a partilha. Porque uma vez que foi realizada a partilha, foi atribuído um bem, um patrimônio a algum herdeiro, aquele herdeiro já não pode mais responder pelas dívidas do de cujos, porque aquele patrimônio já é dele. E a mesma coisa com as despesas do sepultamento. A herança do de cujos também vai estar respondendo por ela. Então, é uma questão com bastante coisa, só para a gente recapitular. A herança não é somente os bens positivos, ela é também os bens negativos, sendo que as dívidas do de cujos, elas são respondidas somente pelo seu patrimônio, na proporção do patrimônio que ele tem. Ou seja, você não pode cobrar dos herdeiros uma dívida que foi adquirida pelo de cujos, mesmo que eles tenham aceitado a herança e a herança seja decorrente do de cujos. Ela já não é mais dele, ela agora já é daquele herdeiro. A mesma coisa com as despesas do sepultamento, que aqui está falando que foi previsto em testamento. Em testamento, a pessoa que tiver herdeiros necessários somente pode dispor de 50% dos seus bens. Por quê? Os outros 50% dos seus bens, eles vão ser obrigatoriamente atribuídos aos herdeiros necessários, que é chamado a legítimo. Outra coisa que a gente precisa lembrar é sobre regime de bens. A comunhão parcial de bens, ela atribui o bem a ambos os cônjuges somente em casos em que o bem foi adquirido onerosamente na constância do casamento, ou seja, eles pagaram por aquilo juntos. Se o bem foi adquirido antes do casamento ou de forma gratuita na constância do casamento, ele não vai ser atribuído ao outro cônjuge, ele não vai ser comunicado. Em casos de comunicação de bens, que é o chamado patrimônio comum, a gente tem a existência da meação, que é metade daquele valor, porque eram duas pessoas proprietárias da mesma coisa ao mesmo tempo, na mesma proporção. Então, quando a gente tem a meação, a gente tem que lembrar de fazer esse desconto, porque a gente não tem 100% disponível para dispor, a gente só tem 50% daquele valor total. Nossa, eu deixei as respostas aqui. Aqui perguntando qual é o valor da meação do cônjuge sobrevivente. O patrimônio comum é de 400 mil reais. Considerando que a meação é metade disso, a meação é, como a gente já colocou ali, de 200 mil reais. Por quê? A Felicidade também era proprietária daquela mesma coisa na mesma proporção que o Pedro. Se é na mesma proporção, a gente não pode partir. Se é na mesma proporção, a gente entende que era metade, metade de cada um. Se ela continua viva, a gente não pode partilhar aquilo que é referente a ela. A gente somente pode partilhar a parte que correspondia ao valor do Pedro.
Letra B. A concorrência do cônjuge sobrevivente na herança deixada pelo falecido, explique. Outro tema que a gente vai acabar revendo. A concorrência o cônjuge, nesse momento, importante falar isso porque já tem projetos para fazer alteração disso, o cônjuge, nesse momento, ele é o herdeiro necessário. Mas o cônjuge, quando a gente fala cônjuge, lê ex-companheiro também, tá? O cônjuge, ele é um herdeiro necessário. Ou seja, se uma pessoa deixar um cônjuge, ela não pode dispor de 100% do seu patrimônio em testamento, por exemplo. Mas, diferentemente dos descendentes, dos ascendentes, dos sobrinhos, dos primos, o cônjuge, ele vai concorrer na herança com os filhos, com os descendentes, perdão, e os ascendentes. O que quer dizer concorrer? Quando o cônjuge não tem meação, mas tem descendentes ou ascendentes, o cônjuge vai participar como herdeiro. Se ele não tem meação e o de cujos deixou descendentes, ele participa dessa conta como herdeiro. Se o cônjuge tem um não meação, mas o de cujos não deixou descendentes, somente ascendentes, ele participa como herdeiro da mesma forma. Então, o cônjuge, ele tem a possibilidade de receber meação dependendo do regime de bens, ou seja, ele tem a possibilidade de receber quando ele também for proprietário daquela coisa, mas quando não houve a comunicação de bens, dependendo se for descendente, concorrência com descendente ou ascendente, ele pode concorrer como herdeiro, ou seja, ele também vai receber como herdeiro. Ele entra na continha, tudo da mesma forma. Aqui está perguntando se tem a concorrência do cônjuge sobrevivente na herança deixada pelo falecido. A concorrência do cônjuge é observada quando tem somente descendentes e ele não tem meação, ou em casos em que é a sucessão dos ascendentes. Nesse caso, mesmo que o Pedro tenha deixado para a mãe dele. A mãe dele, nesse caso, é uma herdeira testamentária. Ela não é uma herdeira legítima. Ela não vai receber aquela parte por conta da letra da lei. Ela está recebendo aquela parte por conta do testamento. Mas ele tem 3 filhos, ou seja, ele tem 3 descendentes que vão receber. E tem também a esposa que tem a meação. Como a gente não teve sucessão legítima dos ascendentes, mas a gente tem dos descendentes e a gente tem a meação, nesse caso, a gente não vai ter a concorrência do cônjuge para receber herança. Por quê? Porque ela já vai receber a meação dela. Se tratasse de sucessão dos ascendentes, aí a gente veria a concorrência como herdeira. Ou então, se fosse a sucessão dos descendentes e ela não tivesse meação. Aí sim a gente veria ela como herdeira. Mas nesse caso ela já é meieira. Então ela não vai concorrer na herança, porque a parte dela já está guardada com ela. Como serão pagas as dívidas e as despesas do sepultamento? É aquilo que a gente falou. Elas vão ser pagas com o patrimônio do decujus.
ou seja, antes de ser atribuído aos herdeiros propriamente ditos. Aqui ele pergunta qual vai ser o valor da legítima. A legítima é esse 50% que é guardado aos herdeiros necessários. Essa parte ela é um pouquinho mais complicada, porque a gente tem que levar em consideração todos esses descontos e essas divisões. Primeiro de tudo, a parte total que ele dá para gente é de 400. Então, patrimônio inicial é de 400 mil. Mas a gente tem que lembrar que a gente também tem, que a felicidade tem meiação. E a meiação é sempre de metade do valor. Então, a meiação é de 200 mil. Por conta disso, o patrimônio, a parte disponível passa a ser de 200 mil reais. Porque daqueles 400 mil, 200 mil já era da felicidade. A gente não vai mexer nisso porque ela ainda está viva e a gente não pode mexer em uma coisa que não é nossa, digamos assim. Então, a gente tem que lembrar de fazer esse desconto que vai automaticamente alterar a parte disponível para a partilha do Pedro. Mas, aqui está falando que ele deixou uma despesa de 10 mil reais. Como as despesas do sepultamento vão ser pagas pela herança, a gente já tem também alteração na parte disponível. Então, a parte disponível já não é mais 200 mil, ela é 200 mil menos 10 mil. Mas ele também deixou dívidas. E essas dívidas, elas vão ser respondidas pelo patrimônio do despojos, não pelo patrimônio dos herdeiros ou da meieira, no caso. Ele tem uma dívida menor que o patrimônio disponível dele. Então, essa dívida ela vai conseguir ser suprida e ainda assim vai sobrar um dinheiro para que seja, vai sobrar dinheiro, vai sobrar patrimônio para que seja feito a partilha entre os herdeiros. Então, desses 190 mil que ele tem disponível, a gente já vai descontar 140 mil reais. Então, 150 mil. Ele fez um testamento. No testamento, ele pode dispor de até 50% dos bens. Porque ele tem herdeiros necessários que vão fazer jus à legítima. Então, no testamento, ele pode dispor de até 75 mil. E a legítima, por sua vez, é correspondente a valor de 75 mil reais. Então, só recapitulando. Ele tinha um patrimônio junto com a esposa de 400 mil reais, mas como ela também era dona de metade desse patrimônio, a parte disponível para a realização da partilha é de apenas 200 mil reais. Mas a gente tem que considerar que ele deixou despesas de 10 mil e dívida de 40 mil reais. Ou seja, somando, a gente teria que fazer um desconto de 50 mil reais para suprir todos esses valores. Nisso, ele acaba tendo somente a parte disponível de 150 mil reais, que já são descontadas a meiação, a despesa do sepultamento e as dívidas que são respondidas pelo patrimônio do decujus. Ele tem 150 mil reais disponíveis, mas ele fez um testamento
E aqui, no comando da questão, ele está pedindo o valor da legítima. Legítima é 50% da parte disponível total, que vai ser destinada aos herdeiros necessários, ou seja, é a parte que ele não pode dispor no testamento. Então, por conta disso, a gente tem que dividir a parte disponível entre dois. A gente vai saber qual que é a parte que precisa ser obrigatoriamente atribuída aos herdeiros e qual que é a parte que ele pode dispor no testamento. Então, por conta disso, a gente tem que no testamento ele pode dispor de até R$75 mil e a legítima no valor total de R$75 mil. Os herdeiros, aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente tem as duas qualificações de herdeiros. A gente tem os herdeiros legítimos, que são filho 1, filho 2 e filho 3. Por que os netos não entram? Porque a classe mais próxima, ela vai excluir a classe mais remota. Os netos somente vão ser chamados para participar daquela herança quando seus pais forem pré-mortos, ou seja, eles são chamados a substituir o primeiro herdeiro, digamos assim, naquela herança para que aqueles bens não fiquem sem destino. Nesse caso, como todos os filhos estão vivos, já que não disseram nada ao contrário, e todos eles têm qualidade de herdeiro, os netos não vão receber. Eles poderiam sim receber por testamento, mas aqui não é o caso. Então, mais um conteúdo que a gente revisou é de direito de representação. Mas nesse caso, a gente também tem a herdeira testamentária, que é a mãe. Tem que tomar muito cuidado, se for colocar a esposa, pela forma que coloca a esposa. Porque aqui ele está pedindo os herdeiros. Mas vamos colocar a meação também. Que é a meação da felicidade. Eu espero que tenha ficado tudo claro para todo mundo. Essa última questão é uma questão um pouco mais complicada, mas ela não é difícil, ela só tem muitos detalhes. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, podem mandar mensagem no WhatsApp, perguntar, não tem problema nenhum. Eu espero que as monitorias tenham servido de alguma coisa para vocês, que elas tenham sido proveitosas, que vocês façam uma boa prova. Tchau, tchau.